Olá, eu sou Angela Galfic e vocês estão no meu canal Laços de Amor. Hoje nós vamos para mais um quadro Senta que lá vem a história. Isso mesmo, nós vamos contar a história de adoção da Suelen. Mas antes, roda a vinheta! Então, pessoal, já vou logo perguntando de cara, você já é inscrito no canal? Não? Como assim, pessoal? Bora inscrever no momento agora. Ativa o sininho das notificações, deixa um comentário aqui embaixo para mim que eu adoro receber seus comentários. Curta, deixa o seu like e, claro, compartilhe para mais pessoas conhecer o nosso conteúdo sobre adoção, que é tão importante aí nesse processo que é longo, não é mesmo? Bem, antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês a Suelen. A Suelen tem esse Instagram, tá? Tenho certeza que ela vai adorar receber mensagens de vocês, saber um pouco mais do dia a dia dela, como foi o processo dela. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de estar então tendo esse feedback com ela, ok? Bem, eu quero deixar aqui duas sugestões de vídeos para vocês assistirem. A primeira é essa, que é sobre o atestado físico de sanidade mental. Ainda existe aí algumas pessoas que não sabem onde adquirir, como adquirir e tudo mais. E aqui está bem explicado, inclusive fala de algumas doenças que vocês podem ter alguma dúvida. O outro vídeo é este daqui. Esse daqui a gente está falando sobre perfil, de como montar o perfil de uma forma responsável. Então esses dois vídeos eu deixo aqui para vocês estarem assistindo. Bem, agora sem mais delongas, vou pedir para vocês pegarem o seu lencinho, porque a história de hoje está linda. Bora lá? Senta que lá vem a história. Oi, meu nome é Suelen, tenho 37 anos, sou professora e hoje vou contar a minha história de adoção. Então, eu sou casada há 11 anos e desde o segundo ano de casados a gente decidiu ter filhos. Só que foi passando os anos, o tempo, e a gravidez não aconteceu. Eu fiz todos os exames, meu marido também, e não tinha nenhum problema que impedisse. Eu sou filha adotiva também, e eu sempre tive o desejo de adotar, mas eu pensava em ter primeiro os filhos biológicos para depois adotar, né, depois de anos. Mas então, em 2019, nós decidimos entrar oficialmente na fila de adoção. E fomos até o fórum da nossa cidade, recebemos a lista de documentos que deveríamos entregar, que é documentos normais, né? Identidade, CPF, certidão de casamento, se for casado, e comprovante de renda, de residência. E a gente achou assim que ia ser rápido, né? Aí escolhemos também o perfil das crianças. Como eu sou professora, eu via, primeiro, assim, né? Vamos voltar um pouquinho para trás. Quando eu pensava em adoção, quando eu era mais jovem, eu pensava, adotar bebezinho, né, e tal. Mas depois, eu trabalhando em escola, sendo professora, eu fui vendo que crianças um pouquinho maiores ainda precisariam de mãe, né? E então eu falei pro meu marido, primeiro a gente pensou em fazer o perfil de 0 a 5 anos. Aí eu falei, mas vamos pôr até 7, porque eles ainda dependem de mãe e pai, ainda tá naquela fase de alfabetização, então que precisa de ajuda e tal. Então é uma idade legal, e eu também, o que eu tinha lido já, abriria um pouquinho mais
a janela, digamos, né, de tempo ali na fila. Porque quanto mais nova que a gente escolhe a criança, mais tempo na fila a gente fica. Daí meu marido, então vamos por até 7 anos. Não escolhemos sexo, não escolhemos cor. E colocamos, acho que nem doenças a gente tinha colocado no início, porque a gente pensava assim, vai que venha, né, com alguma doença que a gente não consiga suprir a necessidade da criança, né, pagar médico e tal. Eu trabalho com educação especial, então a gente não se importaria se viesse uma criança com deficiência, mas dependeria da deficiência. A gente achou que não teria esse poder de estar escolhendo, né? Aí depois, conversando com a assistente social, as entrevistas que tem com a assistente social, com psicóloga, elas explicaram que a gente poderia colocar doenças tratáveis, né? E o que era 7 anos para nós, né? Se era 7 anos e um dia, um mês, 6 meses. Aí ela explicou que no sistema, digamos, se a gente colocasse 7 anos completos, quando a criança tivesse 7 anos e um dia, ela já não viria para nós, né? É assim que é feito, né, no sistema, né, a escolha, né, ali dos perfis. Aí meu marido, então vamos aumentar para 8 anos de uma vez. Então nós colocamos crianças de 0 a 8 anos, não importava o sexo, não importava a cor e com doenças tratáveis. Então tem várias etapas, né, quando a gente entra na fila da adoção. Na fila não, quando a gente entra com o processo, né, porque você só vai entrar propriamente na fila, né, entre aspas, assim, que se dá o nome, mas não é bem depois que você passou pelas entrevistas com assistente social, com psicóloga, fez o curso preparatório para pretendentes de adoção e passou pela avaliação psicológica ali, né, que é um teste que a psicóloga faz. Se você passou naquelas perguntas ali, digamos, aí que você vai entrar no Cadastro Nacional de Adoção. E esse cadastro tem uma duração de 3 anos. Você fica 3 anos, aí depois desses 3 anos, você vai lá e renova se você quer continuar na fila. Então, a gente entrou, né, a gente entrou no Cadastro Nacional da Adoção em 2021, porque depois, então a gente entrou com o processo em 2019, aí veio a pandemia, aí parou tudo, então a gente não teve entrevista com assistente social, com psicóloga, ficou tudo parado. Aí em 2021 que foi retomado, digamos, né, todos esses procedimentos. E aí, daí foi passando, né, então em 2021 a gente entrou no cadastro, né, oficial, né, eu ia acompanhando lá a nossa colocação, porque daí você tem acesso e tal. Só que daí você vai também se frustrando, tem essa parte assim que você tem que ter muita resiliência, muita paciência, porque parece que nunca vai chegar a tua vez, parece que não acontece nada, parece que fica parado, parece que não se move, sabe? Outra coisa assim que eu aprendi que não importa o teu lugar na fila, eles podem te ligar assim, não precisa você estar lá em primeiro lugar, digamos, lá no cadastro. Eu já vou contar, né? Nós recebemos a ligação quando a gente estava em 12º ali na posição. Então, ali, meu cadastro ia vencer em agosto de 2024, né? E daí eu pensando assim, e o meu marido também tava pensando, só que um não falava com o outro o que tava em mente. Mas um dia eu falei, sabe, o nome do meu esposo é Marcelo, se as crianças não chegarem até terminar nosso prazo, né, dos 3 anos, não vamos mais renovar esse cadastro, porque é muito frustrante, é muito cansativo, é como as tentativas de engravidar, né? E ele falou, sabe que eu tava pensando a mesma coisa, né? Se as crianças não virem, eu falo crianças porque a gente colocou no cadastro a criança e a gente aceitava até mais um irmão, então poderia vir 2, né? A gente não tinha certeza, mas poderia acontecer. Aí meu cadastro então ia vencer em agosto de 2024, desse ano. E quando foi o ano passado, em setembro de 2023, no dia 29 de setembro, o meu telefone tocou.
Primeiro a pessoa entrou em contato, assim, por mensagem do WhatsApp, e eu pensei, meu Deus, é trote, né? Porque ele não tinha foto e falava que era de tal cidade. A cidade era, assim, 500 quilômetros longe da que eu moro. E ela falando, assim, que tinha 2 meninos disponíveis no nosso perfil, e falou a idade, deu uma prévia da história deles. E o que me chamou a atenção é que eles tinham o mesmo sobrenome que nós. Então eu falei, é nosso. Um menino de 8 anos e um de 4. Eu fiquei eufórica, assim, meu Deus, amoleceu minhas pernas. Eu tava no meu trabalho, na escola. Eu tinha vontade de sair, assim, gritando, falando pra todo mundo, sabe? Meu Deus, alegria, assim, acho que é a mesma emoção que quando uma mãe pega um positivo no teste, né? Foi muito emocionante, sabe? Sei lá, saí de mim, parece que eu tava nas nuvens. Eu cheguei em casa, falei com meu marido, né? E ele ficou na hora, assim, nervoso, desesperado, porque ele falou, meu Deus, mas a gente morava numa casa pequena na época. Ele falou, não temos nada para as crianças, porque a gente não sabia que idade que ia vir, se ia vir que a menina, então a gente não tinha comprado, não tinha como comprar nada, assim. Eu comprei umas roupas, assim, para fazer um ensaio, que a gente fez umas fotos, né, de adoção, mas... e outra coisa, me perdoe, esqueci de falar, é que, então, a gente sempre acha que a gente tem que ser bem financeiramente, ter um dinheiro, ser super bem de vida para adotar, mas não é assim. Uma vez uma assistente social falou assim, não precisa você ter casa própria, não precisa você ter condições, né, altas financeiras, tipo, você tendo o básico, podendo oferecer o básico para criança, alimentação, educação e tal, e o que mais importa é o amor, né, ter amor. Então, nesse processo ali que a gente tava para entrar no cadastro de adoção, em 2021 meu marido perdeu o emprego. Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? E bem naquele tempo que tinha começado as entrevistas e tudo, e eu falei, agora eles não vão deixar nós adotar, porque ele tá desempregado. Eu sou efetiva, mas, né, ele não era. E mesmo ele tendo perdido, né, o emprego, a gente não foi, né, eles em momento nenhum falaram, vocês não podem adotar e tal. A gente tendo, então, porque essas crianças, quando elas vêm, elas são retiradas das famílias porque elas não têm o mínimo, o básico, não tem um arroz para comer, né? Então, a gente tendo um pouco ali, né, para eles, claro, a gente sempre quer dar mais, o melhor para eles, mas não é exigido, assim, uma coisa muito fora da realidade, né? Que todo mundo, ninguém é rico, né? São pouquíssimas pessoas que têm uma condição financeira alta, né? Então, a gente ficou, depois da ligação, assim, a gente se preocupou, meu Deus, e agora, né? A gente paga aluguel, a gente... só que depois meu marido, né, abriu o próprio negócio, um pet shop e tal, mas assim, a gente não estava preparado para receber as crianças, né? Mas a gente sabia, depois eles foram explicando para nós, acalmando que ia ter um tempo, porque a gente primeiro ia ter que conhecer as crianças, ia ter o estágio de convivência. Aí, nesse tempo, a gente ia organizando as coisas. E aconteceu também que nesse período que a gente recebeu a ligação, a gente foi conhecer as crianças em novembro, porque daí em outubro teve enchente, né, na nossa região e tal, no estado, não podemos ir. Então, a gente foi conhecer eles no feriado do dia 2 de novembro. Aí, nossa, quando eu tava muito ansiosa, porque eu sabia que não bastava a gente querer, a gente gostar deles. Eles teriam que gostar de nós, porque se eles não gostassem de nós, não tava nada feito, parava ali o processo e nós, né, ficava na fila de novo aguardando outra criança. E eu tava morrendo de medo que eles não gostassem da gente. Mas quando a gente chegou lá, meu Deus, eles já vieram, abraçaram. A gente, claro, no momento não falou que eram os pretendentes à adoção, porque é aconselhado não falar. Mas quando a gente saiu passear com eles, eles já chamaram nós de pai e mãe e já teve aquele... Como que eu posso dizer? Tipo, não falo vínculo ainda, né? Mas já teve aquela aproximação, assim, foi recíproca, né? Tanto nossa como deles. Parece que eles sempre foram nossos. E eu tenho um sinalzinho na minha mão, uma pintinha de beleza que dizem, né? E o pequeno, né, o meu mais novo, também tem, né?
a Pintinha, parecida com a minha, então foi que me chamou a atenção. Eles terem o nosso mesmo sobrenome, o pequeno tem um sinalzinho. Então, depois a gente voltou da visita, aí eles vieram no próximo feriado do dia 15, passar uma semana na nossa cidade, na nossa casa. Aí a gente mudou de casa, achou essa casa aqui até que a gente tá morando agora, maior, que tem mais quartos. E Deus foi preparando tudo, né? Nós somos evangélicos, então eu acho assim que tudo Deus, né, coloca no nosso coração, que nem até na nossa camiseta da adoção a gente colocou. Do coração de Deus para o nosso coração. Então, já estava no coração de Deus esse projeto, né, para nós. As pessoas foram ajudando, sabe? A gente recebeu muita ajuda. A gente ganhou cama para eles, ganhou guarda-roupa, roupas. Até hoje eu ganho muita roupa, que eu chego a doar sacos de roupa, tipo, sabe? Eu vou trocando, eu dou e recebo mais, sabe? Calçado, tudo que me preocupava, até brinquedos eles ganharam muito, sabe? Então, as pessoas se comovem. A gente recebeu tanta ajuda que a gente nem esperava. Aí, quando eles vinham morar com a gente em dezembro, porque a assistência social perguntou, vocês querem que eles vão antes do Natal ou depois? A gente falou, claro, antes, né? Passar o Natal juntos. Meu marido tinha feito uma cirurgia que ele tava com caroço no pescoço. E bem na semana que a gente ia buscar as crianças, ele recebeu o resultado da biópsia. Ele estava com câncer. Aí foi uma cacetada, assim, foi um misto de alegria e um misto de tristeza, de medo, né? Porque eu pensei, meu Deus, e agora? Meu marido tá com câncer e era maligno. E eu pensei, como é que eu vou ficar sozinha com 2 crianças? E eu falei pra ele, agora, nós vamos buscar as crianças? Ele falou, vamos continuar a vida normal, vamos buscar as crianças e, né? E ali eu vi que as crianças era a prova que tudo ia ficar bem. Porque Deus não daria para nós filhos se fosse tirar o pai deles, né? E aí meu marido fez o tratamento, foi tipo uma aprovação, foi muito aprendizado, porque eu tive que aprender a ser mãe ali de 2, com todos os desafios da maternidade que traz, né? E estando ali 2 meses sozinha, porque meu marido estava fazendo tratamento. Mas graças a Deus ele ficou curado, se recuperou e estamos tendo, né, uma vida normal. A parte mais difícil, assim, ali da aproximação, não digo aproximação, a aproximação não teve dificuldade nenhuma. O convívio ali o que nem eu falei, eu nunca pensei que educar fosse mais difícil, a coisa mais difícil é educar, mas isso é filho biológico, né? Tudo tem os seus desafios. Então, eu falo, assim, para quem vai adotar, para ser bem realista, assim, não fazer muito um castelinho que a criança vai ser perfeita, porque nem a gente não é perfeito, tadinhos, né? Eles têm um histórico, eles têm traumas, e a gente tem que saber lidar. A gente que é o adulto, né, da história, a gente tem que saber acolher, tem que saber entender, tem que abrir mão da gente mesmo, do nosso pensar, muitas vezes, assim. Eu ainda tô aprendendo, porque eu quero que eles sejam perfeitos, que eles, sabe? E não é assim, eu tô aprendendo. A gente aprende mais com eles do que eles com a gente. Então, pra ter calma, pra ter paciência, muita paciência, que nem sempre o filho não vai ser como você quer, nem que for biológico. Eles têm a sua personalidade, eles têm o seu jeito, os seus aprendizados que trouxeram da família biológica. Então, eu falo assim, estude bastante, leia bastante sobre o assunto, sobre, né, as personalidades das crianças e ter muita paciência, porque é o que mais precisa é paciência, você se controlar, que às vezes você quer que seja do teu jeito, você tem às vezes que abrir mão do que você é, sabe, pra conseguir, pra você criar esse vínculo, esse amor, e o amor ser maior que tudo, porque sem amor, qualquer coisinha você, vou desistir, não vou dar conta. Teve muitos momentos que eu chorei, que eu achei que eu não ia dar conta, e eu acho difícil às vezes, e vai ser a vida inteira difícil, porque criar filhos e educá-los, ensinar o caminho certo, não é fácil. A gente sabe porque, né, a gente trabalha com criança, e quem é pai e mãe sabe que não é fácil, né? Mas o que eu aprendi, assim, com a adoção é isso, é um amor além, sabe? É superar os seus desafios, você mesma, porque às vezes eu me irritava com meu filho porque eu me via nele. Eu me via quando eu era criança que eu era exatamente daquele jeito.
Mas eu aprendi com a adoção também que o amor é muito maior, porque eu sou filha adotiva. E eu sentia isso, sabe? Que o amor é mais forte ainda do que o amor de sangue, sabe? O laço sanguíneo. A adoção é um laço muito maior. Envolve gratidão, envolve reciprocidade, envolve, que nem eu já falei, paciência. E é um amor maior, eu acho, assim, sabe? É mais próximo do amor de Deus para conosco. Então, eu espero ter passado para vocês, né? Ter sanado dúvidas. E quem tá na fila aí, um dia vai chegar a tua vez, tenha paciência. Quando você pensa em desistir, sabe? Que não vai acontecer, acontece. E esteja preparado e pensa assim, tudo tem que ser maior, meu amor tem que ser maior do que a dificuldade, eu tenho que amar essa criança mesmo ela não sendo como eu sonhei, como eu imaginei, né? Porque ela não tem que suprir o nosso desejo, as nossas expectativas. Ela veio ali porque ela precisa de você, você tem que amá-la, você tem que cuidar dela, você é responsável pela vida dela. É um ser humano que vai ser alguém lá na sociedade, vai ser uma pessoa de bem, né? E é isso que a gente tenta passar para eles, os valores, né? O que é importante, né? Os valores morais. E desejo boa sorte para todos e que vocês logo estejam com as suas famílias completas. E quem adotou também, que cada vez mais fortaleça os vínculos, os laços. E que o amor seja cada vez maior e seja vencedor em todos os obstáculos. Beijo para todos vocês. Obrigada. Então, pessoal, o que vocês acharam da história da Suelen? Não é bonita? Em meio aí à adoção dela, teve que enfrentar aí, né, o desafio de um câncer, o marido dela superou, venceu, conseguiu adotar. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade, acham que se tiver doente ou tiver alguma coisa, não pode adotar. Como vocês podem ver, pode sim, a adoção é para todos, né? Independente se você esteja doente aí no percurso, tá bom? Quero convidar a você que é mãe, você que é pai ou filho pela via da adoção e deseja contar a sua história aqui no nosso canal, deixa uma mensagem aqui embaixo, eu vou adorar compartilhar a sua história aqui conosco. Bem, pessoal, é só isso, até o próximo vídeo, porque afinal de contas, cada história é uma história. Beijo no coração de todos. To